Olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom podermos ter um tempo para meditar na palavra do Senhor, para termos um momento de comunhão com o nosso Deus. Se você puder estar hoje à noite conosco no culto, é bom podermos juntos, presencialmente, louvar o seu nome, mas se você não puder, há a possibilidade de fazer isso na sua casa, onde você estiver. Queria trazer uma breve meditação para os nossos corações, lá em Êxodo, capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 21. Então, Êxodo, capítulo 5, do versículo 15 até o 21. O texto diz assim: pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém, o teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estás ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide trabalhai, palha, porém, não se vos dará, todavia dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença de Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro dele. E disseram-lhes: olhe o Senhor para vós e julgue isto, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Nós nos lembramos que Moisés e Arão foram até o Faraó, pediram que eles fossem liberados para ir sacrificar ao Senhor, caminho de 3 dias, e depois voltassem. O Faraó disse que não, negou essa possibilidade, e ainda por cima aumentou ainda mais a carga de trabalho que havia sobre os israelitas, sobre os hebreus. O texto que nós lemos agora nos mostra que ele já com esse pesado trabalho sobre si, com esse peso do trabalho sobre si, eles vão até o faraó e querem conversar com o faraó e pedir que o faraó alivie o peso. Mas não adianta, o faraó falou: não, vocês estão ansiosos, por isso vocês andam falando de sacrificar a Deus. Vocês estão ansiosos, vocês vão ter que continuar trabalhando e eu não vou fazer nada para aliviar a carga de vocês. Eu fiquei pensando um pouco sobre esse texto, num aspecto que eu quero tratar com vocês aqui hoje, nessa nossa meditação que é bem breve, né? Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, nós vamos na direção errada de resolvê-las. Até parece que, de fato, aos olhos humanos, o que eles fizeram está certo. Se está tendo uma opressão por parte do faraó sobre nós, vamos até o faraó e vamos rogar por clemência, vamos pedir que ele nos ajude, vamos falar com ele para que, de repente, ele tenha um pouco de consciência. Mas já devia estar claro para eles aqui, nesse momento, que eles, sendo um povo escravo de faraó, que Deus havia falado através de Moisés, e Moisés e Arão falaram isso para o povo antes de conversarem com o faraó, que iria libertá-los ali. Já deveria estar claro para eles, nessa altura do campeonato, que essa questão não é uma questão meramente humana. Já devia estar patente para eles que quem tem o poder e a capacidade, eu diria, o interesse até, de resolver a situação deles, não era o faraó, era o próprio Deus. E eu fiquei pensando como muitas vezes fazemos igual. Temos uma dificuldade, temos um problema, passamos por alguma circunstância, e ao invés de clamarmos ao Senhor que nos ajude, nos direcione, até nos dê sabedoria de como agir e falar com as pessoas, a gente quer tomar as rédeas e fazer do nosso jeito. E a gente quer tomar a decisão de como devemos resolver aquele problema. Não vemos aqui o povo de Israel, os hebreus, dizendo que clamaram ao Senhor. Vemos que eles clamavam antes, quando estavam escravizados. Mas agora que o Senhor envia Moisés e Arão com uma mensagem de que eles seriam libertados, que Deus estava ouvindo o seu clamor, que aparece logo lá no primeiro capítulo de Êxodo, ao invés de eles redobrarem ainda mais as suas orações e confiarem no Senhor, eles vão até o faraó e tentam resolver o problema por si mesmos. E pelo contrário, quando encontram com Moisés e com Arão, falam assim: olha que Deus olhe por vocês, porque o que vocês estão fazendo é como que se dissesse, né? Está errado. O que vocês fizeram só prejudicou mais ainda a gente. É como quem diz: olha, vocês estão tentando ajudar a gente, mas estão piorando a situação. Agora estão com uma espada querendo nos matar. Aliás, esse vai ser o discurso ao longo de muito tempo, né? Depois nós vamos ver no deserto, eles falando: no Egito, pelo menos a gente tinha carne para comer, que nesse deserto a gente vai morrer de fome.
O nosso coração é assim, irmãos, às vezes, obstinado, temos dificuldade de enxergar o todo, de ver além, não conseguimos compreender os caminhos do Senhor e, às vezes, temos dificuldade de confiar. E quando fazemos isso, queremos seguir os nossos próprios passos, o que nós achamos que é o melhor, e seguimos por caminhos que não são os caminhos que nos levam, de fato, a resolver as coisas. O que o texto nos faz pensar, eu acho que faz um alerta para nós, é que devemos, em circunstâncias todas da nossa vida, especialmente nos momentos de apuro e de aperto, porque Deus prometeu que ele iria livrar, mas o que eles veem até agora é dor, é sofrimento, é mais trabalho, é mais opressão, e isso parece até um pouco óbvio, né? O faraó não vai querer perder aquele povo, assim como Satanás e o pecado não querem nos perder quando somos libertados pelo Senhor, então é natural que isso aconteça. Em situações assim, o que devemos fazer? Devemos nos curvar diante do Senhor. Devemos dizer, Senhor, confiamos em Ti, confiamos na Tua promessa. Olhe para nós, intervenha na nossa situação. Clame ao Senhor, que está atento e que te conhece. E, aliás, é o único capaz, de fato, de cumprir e de fazer o que precisa ser feito. Ele enviou Moisés e Arão para libertar o povo. Mas aqui nós vemos que o povo, de certa maneira, rechaça por conta dos problemas. Ele enviou Jesus para nos libertar. Mas você lembra que os judeus daquela época rechaçaram e o mataram. Mas não somente os judeus, muitas pessoas hoje ainda o rechaçam, o verdadeiro libertador. Clame ao Senhor, volte-se para Ele, esteja aos seus pés, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e confie. Nem sempre compreendemos o que Deus está fazendo, mas o final nós sabemos qual é. É libertação, é vida e vida eterna em abundância, para a glória de Cristo. Confie no Senhor, siga firme e coloque diante dele as suas ansiedades, diante dele as suas dificuldades. Clame ao Senhor e esteja aos seus pés confiado, em nome de Jesus. Amém.